eu colocar para gravar. Então, para a gente começar, né? Hoje o que foi separado de Pastorino é a mensagem que diz o seguinte: você, que é professor, procure modelar seus alunos com seu próprio exemplo. O exemplo vale mais do que as palavras. Tenha paciência. Responda de boa mente a todas as perguntas, porque os alunos são muito receptivos e ansiosos de aprender. Dê tudo o que pode. Entregue-se à sua profissão como um sacerdócio dos mais sublimes e tenha a alegria de ver uma pleiade de jovens que trabalharão em benefício de todos e que foram formados por você. A mensagem de hoje de Pastorino, né, para darmos o nosso exemplo, né, como professores e ter paciência. Então, vamos fazer a nossa prece, Cris? Então, vamos fechar os olhos, né, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, Senhor. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho. Agradecemos pela dádiva do dia de hoje, pelo dia de ontem, pelo dia de amanhã também, Senhor. Agradecemos, inclusive, pelas nossas dificuldades. Mas vamos te pedir que toda essa equipe espiritual possa intuir os nossos pensamentos, para que possamos falar da sua palavra de forma simples, clara e muito objetiva, Senhor. E assim, vamos pedir também que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, pedimos a tua permissão, Senhor, para iniciarmos mais um evangelho abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Pri. Aí eu vou pedir para você dar início. Você trouxe o evangelho? Eu não estou com o evangelho aqui. Você está com o seu? Eu leio, tá? E você dá início. Vamos lá. Hoje é João 1, de 19 a 28. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Perguntaram eles: quem és então? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que pensas de ti mesmo? Ele replicou: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, eles tinham sido enviados pelos fariseus. Perguntaram-lhe também: por que então mergulhas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu mergulho na água. No meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, ao qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Isto passou-se em Betânia, além de Jordão, onde João estava mergulhando. Bom dia, Mercedes. E Pri, pode dar início. Bom dia, queridos. Bom dia. Ih, caramba. Espera aí que eu botei errado. Então, hoje, né, da minha pesquisa, eu vi do livro, né, Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, né, por Emmanuel. É o capítulo 16, em que o título é assim: Endireitai os caminhos. Aí primeiro ele fala um pedaço do versículo, né, depois Emmanuel vem comentando. Ele fala assim: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, capítulo 1, versículo 23. Agora o comentário de Emmanuel. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor
distante de suas amarguras. Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu, sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Senhor, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixa de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e cinti-los-ás ao teu lado com a sua bênção. Então, Emmanuel aqui vem nos falando, né, que Jesus está sempre perto de nós, mas às vezes a gente não consegue fazer a sintonia, né, com Jesus, com os espíritos benfeitores, que estão sempre ao nosso lado, com o nosso anjo da guarda, que a gente não consegue por conta das nossas dificuldades, né, das nossas impurezas, a gente não consegue visualizar o mentor, né, Jesus ao nosso lado, ele está sempre junto de nós, e Deus também, né, porque nós somos criaturas divinas, então Deus está sempre conosco, a gente tem que fazer a ponte, né, para poder canalizar os conselhos. Você está falando aí, Pri, e eu estou pensando aqui que a gente sabe, né, que a gente estuda, etc., pelas nossas crenças, que todo ser humano é como um rádio, ele é emissor e receptor, e como um rádio ele escolhe em que faixa do dia o que ele vai acabar acessando, né? Porque Jesus está sempre acessível a nós. A faixa do bem, da espiritualidade maior, está sempre acessível, mas a gente, aquele presente que eu digo que o único presente que Deus nos dá e nem Ele toma, que é o livre-arbítrio, né? Faz com que a gente acesse essa faixa ou não. É ainda a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, até porque a gente sabe que nós viemos ignorantes, nós somos criaturas que surgimos ignorantes, aos poucos a gente vai aprendendo e nos iluminando. E quando ainda a gente está com pouca iluminação, é até difícil, a gente reconhece que é até difícil encontrar essa faixa vibratória da espiritualidade superior, porque a gente ainda não consegue ainda ter aquela luz suficiente para enxergar que existe essa faixa, que a gente acaba sendo mergulhado e dominado por toda essa materialidade que nos cerca. E não sei se principalmente agora, no momento que a gente vive da história da humanidade, em que essa era da comunicação digital, da informação, que a gente recebe tanta coisa e tanta diversidade desculpa a expressão, mas de porcaria. A gente recebe muita porcaria por internet, etc. e tal. Então, as pessoas acabam, às vezes, até se deixando absorver por isso cada vez mais cedo na sua vida. Jovens que a gente vê, que às vezes está viciado ali naquela coisa da internet, mas não acessa nada de bom. Então, é muito complexo tudo isso, mas a gente tem que sempre ressaltar que é ali a faixinha do bem, da luz, do Cristo, do Evangelho, está sempre acessível a nós, mas cabe a nós a força de vontade e a vontade, né? Bom, hoje o Pastorino, ele fez um comentário bem pequenininho e ele puxou mais pelo outro lado, ele puxou mais pelo lado das perguntas de quem seria João Batista, tá? Então, vou ler aqui, comentar rapidinho, a gente abre aqui. João Batista diz que não é Elias, porque, de fato, João Batista não era Elias. Ele fora Elias em vida anterior, mas na atual não mais o era. Era, sim, João Batista. A personalidade muda de encarnação para encarnação, quando o ser, a individualidade, reencarna, abandona por completo a personalidade anterior, que morre e assume nova personalidade. Então, João Batista foi outrora Elias, mas não é mais Elias, é João. Nesta cena, observamos a angústia que obceca os homens pela personalidade,
pelo que cai sob os sentidos. Nada de interessar-se pelo espírito. Querem firmar suas crenças externas nas ilusões passageiras do corpo da pessoa, da filiação, das credenciais humanas. Estes interrogatórios serão feitos a todos os que mergulharam no espírito. Quem és? Que autoridade tens? Quem te deu esse poder? Se houver um diploma conferido, está tudo legal. Mas há que ser um diploma material e humano. A força divina para os homens comuns e para as autoridades, entre aspas, de nada vale. É indispensável a confirmação da autoridade. Quer dizer, esse comentário dele é muito pequenininho, mas eu entendo aqui o que ele está querendo dizer. Que como foi feito com João, que estava se questionando, tipo assim, quem é você para estar mergulhando, para batizando? A gente vai ver isso acontecer no decorrer do desenvolvimento da humanidade mesmo. O próprio nosso Chico Xavier, quantas vezes ele não foi questionado? Né? Se era uma fraude, o que ele está fazendo, quem era ele e tudo mais. Porque aqui ele coloca muito isso, ele chama atenção para isso. Que, infelizmente, essa autoridade, entre aspas, não é nunca levada em consideração os dons do Espírito. Porque eu acabei de falar aqui, a gente ainda vive num mundo em que o que predomina é a materialidade. Então, por exemplo, se o cara é um médium de cura, ele não tem autoridade para curar, você é médico, diploma de quem te deu e tudo mais. Tem essa coisa mesmo que realmente, infelizmente, ainda conta mais essa diplomação, esses títulos materiais. Mas eu creio que essa mensagem não é a principal dessa passagem do Evangelho, mas sim essa que você trouxe, essa parte do estudo que você trouxe, Pri, a parte do endireitar os seus caminhos, que isso é que importa mais, não só endireitar os caminhos, como ele está se referindo àqueles fariseus, aqueles enviados de fariseu, tipo assim, presta, o que importa não é quem me dá essa autoridade material, mas quem me dá a autoridade espiritual. E é isso que é importante de a gente trazer nisso, porque esse é o questionamento que nós todos temos que ter, gente, endireitar os nossos caminhos, que a gente tem demorado milhões ou milhares de anos como os espíritos humanos a endireitá-los, né? Agora que a gente começa a dar os primeiros passos. Mercedes, quer comentar também, por favor? Mercedes, você está com... Fui pegar um copo d'água aqui, aí desliguei a câmera e o áudio. Desculpa que eu cheguei atrasada, né? Mas enquanto a Priscila lia, eu lembrei muito também, porque eu estou preparando um estudo para terça-feira que vem, lá para os tarefeiros, né? E eu gostei muito de uma parte do Evangelho de Lucas, que fala no caminho de Emaús, e como endireitar os caminhos e da presença, da certeza do Cristo no nosso caminho. Essa passagem do Evangelho também fala muito sobre isso, porque 2 discípulos de Jesus, logo depois que ele morreu, foi crucificado e ressuscitou, né? Eles estavam indo para Emaús, lá de Jerusalém. Vocês conhecem essa passagem? Tinha gente que não conhecia ou não conhecia. E aí eles estavam reclamando, né? Falando sobre o que tinha acontecido a Jesus e tal. E chegou uma pessoa, um homem, e perguntou: eu posso acompanhar vocês? Aí eles falaram: lógico. Aí começaram a conversar. E os discípulos perguntaram ao homem: mas você sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você está vindo de lá? Ele falou: não, o que é que vocês estão falando? Ele falou: não, o que aconteceu a Jesus, um absurdo. Começaram a reclamar, sabe? Falar tudo o que tinha acontecido. Mas aí o homem falou: mas vocês estão preocupados com isso? Vocês não sabem que ele é o Messias, que tudo o que ele fez era verdade? E estão dizendo que ele ressuscitou? E os homens se sentiram assim confortados, né, naquela dor e naquela reclamação, naquela angústia que eles estavam conversando sobre aquilo tudo, né? E aí eles já estava anoitecendo, pararam para dormir e convidaram o homem para
para ficar com eles. Ele falou assim, tudo bem. E convidaram ele para comer também, né? E na hora que o homem pegou o pão e que eles deram o pão para o homem, assim, o homem partiu o pão e só aí eles reconheceram que o homem que estava com ele que estava com eles no caminho, eles reconheceram e ficaram muito felizes. E imediatamente Jesus desapareceu. Aí eles falaram, né, que nossa, bem que quando ele falava a gente sentia alegria no coração, a gente se sentia confortado, né? E é isso, porque a gente às vezes reclama, né, dos acontecimentos do mundo, dos acontecimentos de tudo da nossa vida e esquece que do nosso lado está lá o cara firme e forte, dizendo, olha só, não tem nada errado não, vamos seguir, mas endireita o caminho, você não tem que ir para Emaús, volta para Jerusalém, né? Então, é bem bonito. Mas aí eu procurei isso no Pão Nosso. O Pão Nosso tem uma página que fala sobre o caminho de Emaús, mas fala o seguinte, que às vezes a gente só reconhece o Cristo mesmo na parte material, por exemplo, quando tem que repartir o pão, né? Assim, eles só reconheceram Jesus, né? Está aqui sobre na hora material, né? Na hora que eles foram saciados na fome, né? Mas eu acho que a gente vai devagarinho e vai seguindo. Isso que você está falando, Mercedes, eu ontem vivi uma experiência, meio disso você está falando que a gente só reconhece na hora material. Eu estava voltando lá de fora da cidade, sabe que eu trabalho fora do Rio, né? Aí, quando eu cheguei ali no terminal, eu pensei, como é que eu vou para casa? Que já era bem tarde, eu tinha passado das 7 horas, que eu fui turistar ontem por lá e demorei para chegar. Aí fiquei na dúvida, que eu podia ir pegar um ônibus lá para o lado da 1ª de março, mas aí me deu vontade, acho que eu vou pegar o metrô e vou lá para o lado. Sabe que me deu uma vontade assim? Eu acho que eu vou pegar o metrô e vou para o lado do Machado. Quer dizer, eu ia para outro lugar para vir para cá. Mas aí, quando eu entrei no metrô, que eu desci, eu fui abordada por um senhor que ele falou que o cartão dele não tinha funcionado, alguém tinha ajudado ele com uma quantidade, mas ele precisava de outra quantidade porque ele estava indo para Niterói. Falei, eu não queria que você está fazendo no metrô, não, vou atravessar aqui e vou para baixo. Aí, claro, eu podia, tinha alguns sobrando, eu ajudei ele. Mas aí, na minha memória, eu fiquei pensando, bom, é por isso que eu queria vir para cá. Porque a gente sempre se coloca nessa posição de servir de instrumento, a espiritualidade é maior, ajudar os outros, mas de repente a gente só percebe quando acontece materialmente. A gente não percebe que, às vezes, até vibrando, dando um sorriso, um abraço, uma palavra, a gente já está servindo desse instrumento quando a gente tem boa vontade. Eu só acabei percebendo mesmo quando foi aquela coisa material de alguém chegar e pedir algo material ali. Aí é que eu parei e pensei, bom, era isso que eu tinha que fazer aqui, eu vim dentro do mentor pensando, gente, mas eu só percebi porque ele pediu, de repente poderia ser outra coisa mais sutil, eu não perceber, porque a gente tem que ter isso sempre na mente. Quando a gente, ainda mais quem se propõe a pertencer à falange franciscana, daquela coisa, Senhor, fazer de mim instrumento da sua paz, é uma coisa de acordar de manhã e saber que isso pode, esse convite a ajudar ao próximo pode aparecer de diversas maneiras durante o dia. Essa coisa de ter sempre a boa vontade, né? Estar sempre disponível e de boa vontade, de coração aberto. E não só nesses momentos de materialidade, né, Mercedes? Realmente, como você está falando, Cristo está disponível para a gente e do nosso lado, e mais do que isso, chama Cristo que está dentro da gente, acessível para a gente o tempo inteiro, mas a gente acaba sempre só percebendo isso nesse momento da coisa da materialidade. Mas é um aprendizado, né, gente? É um aprendizado. Pri, quer comentar alguma coisa, por favor? Vocês estão falando aí que a gente acaba, como a gente está mais ligado à matéria do que ao espírito, a gente só, assim, é mais fácil perceber quando é algo mais concreto, né? Por conta da nossa inteligência pouco desenvolvida, vamos dizer assim. Então, a gente consegue perceber, né? Mas o que você estava falando, às vezes na rua, você
o sorriso não, né? Porque agora de máscara, né? Você não consegue sorrir, mas os olhos dizem muito, né? Você está na rua e vai auxiliar alguém a atravessar a rua, uma pessoa que está precisando, ou vai, sei lá, está no mercado e deixa uma pessoa que está uma passar à palavra. frente, né? Então, isso aí é tudo algo, né, que você está ali sendo um instrumento para fazer o bem, né? Nas orações que você faz e pede por aqueles que você não conhece, por aqueles que estão doentes, né? Pede por aqueles que não gostam de você, e aí vai pedindo por todo mundo, pelo universo, pelas plantas, pelos bichinhos. Então, isso tudo é uma conexão, né? E é algo bom. Sim, e até porque a gente tem que lembrar, quando a gente fala o endireitar os caminhos, a gente tem que lembrar a máxima espírita também, de que fora da caridade não há salvação, né? Que a gente se endireita também ajudando ao próximo, é o jeito da gente sair, porque eu até estava conversando com um aluno meu a respeito disso, que o orgulho e o egoísmo são os pais de todos os defeitos humanos, né? E a caridade é realmente que vai combater tanto o orgulho quanto o egoísmo. E a gente, para endireitar nossos caminhos, a gente tem que se livrar desses dois pais, de todos. Claro que a gente vai se livrar disso de uma hora para outra, porque é um trabalho, a gente vem há milhares de anos, eu não sei quantas encarnações, apegado a essas coisas. A gente é apegado aos nossos defeitos. Eu até digo que é o tempo que nós éramos animais, traz o tempo da animalidade, que o animal tem que ter certas coisas até para sobreviver. A gente traz essas coisas de lá, e para se desfazer disso, não é assim, não quero mais não. Não é, é um trabalho de autocontrole, de disciplina, de insistência, e principalmente de auto-perdão. Errei aqui, poxa, cometi pela 15ª vez a mesma besteira. Tá, mas se perdoa por isso. Vai ter a 16ª, 17ª, mas você já não quer. Como você já não quer fazer aquilo, já é um baita diante da sua parte, que antigamente você adorava quando você fazia aquilo. Você fazia aquele negócio e, até se vangloriava. Agora você já lamenta aquilo. Isso já é o progresso. A gente não pode se cobrar de repente, porque eu li, eu aprendi, agora eu quero ser perfeito, porque a gente não vai. E tem que saber perdoar e tem que respeitar também o nosso, é claro, não se conformar, que a gente tem que continuar lutando contra nós mesmos. O inimigo, a gente aprendeu, não é Satanás, não é o diabo, o inimigo somos nós mesmos. São as nossas trevas interiores, aquilo tudo que a gente acumulou de apego a sentimentos derivados do orgulho e do egoísmo. Quanta gente que diz que, não, eu amo meu orgulho, eu tenho orgulho do meu orgulho, porque confunde isso... Não sei lá por que eu confundo isso. Não confunde com nada, é orgulho e pronto. Mas, sabe, tem até aquele apreço àquilo. A gente tem que primeiro aprender que aquilo não é bom e depois começar a combater, que aí bota mais algumas dezenas, centenas de encarnações, mas cada um no seu tempo, né? Alguém mais comentar alguma coisa, gente? Hoje a gente está rapidinho. Quando falo em endireitar o caminho, eu só posso endireitar o meu caminho, não posso endireitar o caminho do outro. Tem que lembrar disso. Sim, muito bem lembrado, Pri, porque o grande problema da humanidade, principalmente aqui no nosso pedaço Brasil, etc., é a gente ver que a preocupação com o outro. É a tal história do tira primeiro, né, o argueiro do teu olho e depois vai ver essa coisa, ou então o ditado popular, macaco olha o teu rabo deles, mas isso já é um alerta que vem há muito tempo para a gente, gente. A gente, não, por mais que você ame alguém, ou, por exemplo, sua filha, etc., você não tem domínio sobre a vida daquele ser humano. Você tinha quando era uma criança. Você foi a tutora daquela alma. Deus te entregou para você ensinar os melhores caminhos. Mas, a partir do momento que aquele ser humano já tem o domínio sobre si próprio, você não é mais responsável nem pelo seu filho ou sua filha. Você só é responsável por você, endireitar você. E se cada um pensar nisso, se endireitar, não olhar, está muito ruim lá, as pessoas, o que as pessoas são, é problema das pessoas.
que a gente só pode, e se cada um direitar a si próprio, o mundo já está maravilhoso. Ao outro a gente tem que dar a tolerância. A gente vai ter naquela coisa de amar os vossos inimigos, que é uma tradução de uma linguagem pobre, que na verdade quer dizer tolera o defeito do outro. Porque a gente tem que ser tolerado. Imagina a nossa atitude, a gente diária diante da criação de Deus. Nós somos essas pessoas que a gente tanto recrimina hoje. Por exemplo, se um anjo tivesse a mesma visão para a gente, ia dizer, olha só, olha o que a Cristo faz lá, olha o bando de besteira que a Cristo... Isso é o que a Cristo faz. E eu estou aqui achando que eu não estou fazendo muita coisa, mas eu estou fazendo diariamente. Olha, acabou de matar a formiga, pisou lá na formiga, acabou de matar um serzinho ali. São coisas assim que para a gente pode não ter importância, mas numa outra visão é muita besteira que a gente ainda está fazendo. Mas o outro é o outro. Quando a gente reza lá, Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, isso a gente sabe que é proporcional ao quanto a gente tolerar o outro. Tolerar porque o outro está fazendo besteira, reza por ele, porque ele ainda não está no nível de chegar e dizer, pô, eu não quero mais fazer isso aqui não é bacana. Isso não é bacana. Quando ele chegar nesse nível, ok, a gente já esteve ali. A gente já esteve fazendo tudo que ele está fazendo, que a gente não gosta no outro, nós já fizemos. E fizemos com prazer. E a gente tem que ter essa consciência. Não dá, ou tanto como o pessoal diz, quando você aponta o dedo, tem outros tantos apontando para você. Porque é isso, a gente já teve ali. Não tiveram que ter tolerância para a gente chegar aqui, passar isso e tudo mais, então vamos ter com o outro também. Ok? O que mais? Mercedes? Kátia? Não, eu só lembro que eles deixaram o homem caminhar ao lado deles e convidaram o homem para ficar, e ele aceitou. Lembrar isso, que quando a gente convida, porque essa coisa de tolerância mesmo entre nós mesmos e com o outro, se a gente convida Jesus para ficar sempre do nosso lado, ele vai ficar. Então, com certeza, a gente vai caminhar na luz. Né? Não esquecer disso. Se convidar, ele vem. É aquilo que a gente falou, o mundo, a gente vive num mundo que tem trevas e luz. Optemos pela luz sempre. Optemos pela luz sempre, né? Que é o caminho. Kátia, quer contribuir, quer falar alguma coisa, Kátia? Não, hoje eu estou quietinha, só estou de ouvinte. Hoje eu só estou aprendendo. Show. Pri, quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, Melinda, eu vou pedir para você encerrar para a gente poder fazer a escolha do nosso próximo estudo. Uma das duas querem fazer a prece ou não? Eu mesma faço. Chefona mandou você, ó. Então tá bom. Primeiro que eu não sou chefona, segundo que eu não mando. Então tá certo. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer por essa oportunidade divina, por esse alimento espiritual que vai fortalecendo as nossas vidas, né, para a nossa jornada. Então, Senhor, agradecemos por Tua presença junto a nós e que possamos, durante todo o dia, todos os outros dias, né, durante toda a nossa vida, que possamos sempre pedir a Sua presença para junto de nós, estarmos sintonizados com a Tua luz, com a Tua paz, Senhor. Mas também vamos pedir, porque somos eternos pedintes, Senhor Jesus. Vamos pedir por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que estão nos hospitais, né? Sejam os que estão em tratamento, sejam os que trabalham, ou os familiares, que cada um possa ser abençoado, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles irmãos em situação de rua, Senhor Jesus. E também os nossos irmãos que se encontram em guerra, né, Ucrânia e Rússia, que eles possam, Senhor, ser abençoados. Aquelas pessoas que lá sofrem, que elas possam sentir a Tua presença, Senhor, junto delas, mesmo com tantas dificuldades. E aqueles irmãos no entorno que estão auxiliando, que possam ser abençoados, para auxiliarem ainda mais os irmãos que estão precisando. Vamos pedir
por cada governante, Senhor, para que ele faça o melhor por sua nação, por sua população, e que os grandes governantes possam aplacar essa guerra, Senhor, possam minimizar os efeitos e possam auxiliar a todos, principalmente os mais fracos, Senhor Jesus. Abençoe também aqueles que não gostam de nós, porque eles também precisam de Ti, Senhor Jesus. E que cada um nesse instante que se encontra no planeta Terra possa sentir a fagulha do Teu amor brilhando no seu coração e lhe fortalecendo para o dia a dia. E assim vamos pedir a Tua permissão, Senhor, para finalizarmos esse evangelho abençoado, te dando graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Pri, muito obrigada. Mercedes está com uma Bíblia aí, ó, Tati? Eu estou aqui com o Novo Testamento. Então você pode escolher para a gente aí, abrir aí a e escolher para a gente o tema da próxima aula? Ai, Jesus. Aqui, Jeremias, um cinto de linho. Não, Jeremias não, Novo Testamento. Novo Testamento, desculpa. Evangelho. Nossos estudos são só do Evangelho. Vamos para Lucas. Lucas 35, a parábola do servo vigilante. De quanto a quanto? Lucas de quanto a 12. quanto? Lucas 12 a quanto? De 35 a 47. 35 a 47. 35 a 47, show. Tá. Valeu, a gente então... Não, é 48, 48. 37 a 48? Tá. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Para a gente saber, que é isso aí que a gente vai estudar na semana que vem. Que a gente pode também, a Preta muito certa, que eu tenho esse lado meio assim... Eu convivi muitos anos com cachorro, gente. Cachorro não gosta de mudança, cachorro gosta de rotina. Então, eu automaticamente já peço para a Pri fazer a prece, que eu estou acostumada a ter... Mas ela está certa, tem que variar sim, de vez em quando Mercedes pode fazer a prece, Kátia pode fazer a prece, para a gente dar uma variedade, uma variada um pouco, porque meu problema cachorral é esse, muita convivência. Se deixar você... Não mesma coisa. Às vezes elas querem fazer também, por isso que eu perguntei. Não, sim, você está mais que certa. Eu que estou meio bitolada nessa coisa mesmo, que aí eu vou, tipo treina no trilho, e vai, não faz curvinha de vez em quando, sai do trilho. Tá certo, tem que variar assim, né? Porque, de repente, até tem alguém que está com uma inspiração assim, né? Maior, assim, pode ser. Está mais que certo. Me lembra sempre isso. Então, a partir da semana que vem, gente... A minha inspiração hoje é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Quem é essa aí? Tá, são as pronomias. Matriúscas. Matrióscas, as matrióscas. Tá? Mas as matrióscas são ucranianas e russas também, né? Então, que as mães possam ser consadas, que elas possam mandar paz, né? Amor para todos. Sim, porque também tem outra coisa, né, Mercedes? A guerra nunca é dos povos, é sempre daqueles que governam, né? Nunca é dos povos as guerras. E tem mãe sofrendo dos dois lados. Os dois podiam pegar, pelo menos... Olha o nosso orgulho aqui, querendo mandar em tudo. Disposição. Pegar um revólver, contar até 10, virar e vamos ver quem é que sobrevive, se é o maluco do Putin ou fazer um duelo. Ou outro. Mas a gente tem que também ter certeza que, como também a gente diz, não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que Deus permita. É uma coisa triste, mas se está acontecendo porque houve uma permissão, sabe lá Deus por quê, não nos cabe questionar nada, só fazer isso que a gente costuma fazer, pedir por todos eles, né? Pedir, como a Priscila pediu, que Cristo, que todas as falanges superiores do universo possam consolar
todos esses que estão sofrendo num conflito desse, não só no conflito em si, mas no entorno, que eu acho que tem muitos familiares, o mundo inteiro acaba sofrendo até a coisa do sentir. Acho que a gente sente como uma punhalada na nossa esperança de mundo melhor. Quando acontece uma coisa dessa, porque a gente vê naquele afã de não, a gente está chegando lá, o mundo, a humanidade está evoluindo, aí de repente uma coisa dessa lembra de não, o caminho ainda é um pouquinho mais longo. Ainda temos que ter muita tolerância, a coisa da diferença e tudo mais, mas ainda tem muito que se ser melhorado em todos nós. A humanidade ainda tem a sua grande parcela de inferioridade a ser combatida. Mas eu acho que a reação do mundo inteiro a esse respeito nos devolve essa esperança. Ninguém mais acha normal ter uma guerra. Não é mais normal. Não é a coisa política acontecendo, não. A gente já está... É aquela coisa que a gente diz do mundo de regeneração. A gente já está esgotado do mal. A gente não quer mais ver gente morrendo, a gente não quer ver mais gente sofrendo. A gente quer que as pessoas se ajudem. Um dê a mão ao outro para ajudar. Não é para ninguém estar destruindo ninguém, não é para destruir... não importa se é civil, se é militar, nem é para ter militar mais. Né? Se Deus quiser, haverá um dia em que não existirão nem militares, nem armas, nem tudo isso, porque tudo isso será desnecessário. Mas, enquanto não vem, sigamos nós aqui sonhando, rezando e pedindo a Deus consolo para quem, infelizmente, ainda está passando por essa provação, que a gente não tem ideia do que seja. Não passa, a gente não consegue nem imaginar o que é viver num país em guerra, que Deus tenha misericórdia deles. Né? Minhas lindas! Então, se ninguém quiser comentar mais nada, eu vou estar aqui dar um beijo no coração de vocês, dizer muito obrigado e que aguardo vocês todas semana que vem para mais um bom estudo. Tá? Beijo? Tá bom. Beijo, Tudo bom aí pra beijo, vocês. meninas. Beijo. Até semana que vem. Beijos, meninas. Obrigada por tudo. Tchau, Batman.